Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre potenciações com base 10, né? Vamos fazer as atividades do livro didático da página 12. Então, aqui no primeiro exercício, ele fala assim: determine as potências de base 10. Aí tem lá, 10 elevado a zero. Como eu expliquei no vídeo anterior, todo número que tiver o expoente zero, o resultado vai ser 1, certo? Assim como todo número que tiver o expoente 1, o resultado é o próprio número. Então, 10 elevado a 1 é 10. Significa que você vai repetir o 10 uma vez. Aqui na letra C, 10 elevado ao quadrado. Como eu já tinha explicado anteriormente, você vai colocar o 1 para não ter que fazer conta. Tipo 10 vezes 10, que dá 100. Para você não precisar fazer a multiplicação, você vai colocar o 1. O expoente vai ser a quantidade de zeros que você vai colocar. Então, como são 2, você vai colocar 2 zeros. Essa regra segue para todos que têm a base 10. 10 elevado ao cubo. Você vai repetir o 1. O expoente é 3, significa que você vai colocar 3 zeros no resultado. Na letra E, 10 elevado à quarta, você vai colocar o 1 e 4 zeros, porque o expoente é 4. Então, 1, 2, 3, põe o ponto. 10 elevado à quinta, coloco o 1 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aí conta do final para o início e marca o ponto. 1, 2, 3, põe o ponto. Então, ele dá 100 mil. Aí, no primeiro pontinho, ele pergunta assim: que irregularidade se pode observar em relação ao expoente e ao número de zeros do resultado dessas potenciações? Aí é só você responder que o expoente, ele indica a quantidade de zeros que vai ter no resultado, certo? Então, é só colocar lá, o expoente indica a quantidade de zeros. Aí aqui ele continua: podemos usar a potenciação de base 10 para decompor os números. Observe a decomposição do número 168.394. Então, 168.394 ele decompôs em 168.000 mais 394. 168.394 ele pode ser 100.000 mais 60.000 mais 8.000 mais 300 mais 90 mais 4. E ele pode ser também 1 vezes 100.000, 6 vezes 10.000 para dar 60.000, 8 vezes 1.000 para dar 8.000, 3 vezes 100 para dar 300, 9 vezes 10 para dar 90 e 4 vezes 1 para dar 4. Ou ele poderia ser também assim: o 100.000, 1 vezes 10 elevado a 5, porque ele tem 5 zeros, então o expoente é 5. 6 vezes 10 elevado a 4, porque ele tem 4 zeros, que é o 60.000. Então, 60.000 é 6 vezes 10.000. Então, é 6 vezes 10.000 é 10 elevado à quarta. 8.000, ele pode ser 8 vezes 10 elevado ao cubo. 300, 3 vezes 10 elevado ao quadrado, porque são 2 zeros. 9 vezes 10 elevado a 1, porque só tem um zero. E 4 vezes 10 elevado a zero, porque esse 1 aqui, ele é 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero dá 1, certo? Aí vem no exercício número 1, nas atividades. Represente os números abaixo com uma potenciação de base 10. Aí você tem lá 1 milhão. Então, você vai colocar o 1, tem lá 6 zeros. Então, como ele pediu para você representar numa base 10, então você vai colocar 10 elevado a. É só contar a quantidade de zeros. Então, são 6 zeros. Na letra B, 10 dezenas. Então, 10 dezenas. Uma dezena tem 10. E aí você tem 10 dezenas, então 10 vezes 10 dá 100, né? Então, uma dezena é 10, 10 vezes 10 dá 100.
Então, esse resultado aqui é o mesmo que 100. Como é que você vai representar ele? 10, é só contar quantos zeros? São 2. Então, portanto, o expoente vai ser 2. Na letra C, 1 bilhão. 1 bilhão, primeiro você representa ele com algarismos. 1 milhão tem 6 zeros, então 1 bilhão tem 9 zeros. Aí você vai representar ele na potência de base 10. Então, é 10 elevado a 9, que é a quantidade de zeros que ele tem. Na letra D, você tem lá 100 milhões. Você vai representar 10 elevado a 8 zeros. Na letra E, 10 bilhões. Então, você vai colocar o 10 elevado a 3, 6, 9, 10, a 10 zeros. Aí, 1 trilhão. Então, 1 trilhão, ele tem 12 zeros. Primeiro, você representa ele. Ó, tem 12 zeros. Então, você vai representar 10 elevado a 12. Aí, vem para o exercício número 2. Decomponha os números a seguir usando potenciações de base 10. Então, aqui você tem, ó, 18 mil. Então, como é que ele pode ficar? Ele pode ficar, no caso, ó, usando o mesmo raciocínio, a mesma estratégia do exercício lá em cima. Então, nós vamos colocar lá 18 mil. Ele é 10 mil mais 8 mil. E aí, esse 10 mil, ele vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4 mais 8 vezes 10 elevado a 3, que são 3 zeros que a gente tem aqui. Então, eu já fiz a decomposição dele, já estou escrevendo ele na forma de potência. Aí, no caso da letra B, 7.018. Então, eu posso escrever 7.000, a decomposição dele, mais 10 mais 8. Então, ele vai ficar lá 7 vezes 10, ó, 1, 2, 3 zeros, mais 1 vezes 10, que esse 10 tem um zero, mais 8 vezes 10 elevado a zero, porque ó, o 8, para dar só o 8, ele não, o expoente tem que ser 1, a multiplicação tem que ser 1, então, portanto, para dar 1, o expoente do 10 tem que ser 0, certo? Aí, no caso da letra C, a gente tem lá 24.650. Então, nós vamos fazer a decomposição dele. É 20.000 mais 4.000 mais 600, mais 50. E aí, nós vamos escrever eles numa potenciação. Então, ó, 20.000, ele é 2 vezes 10 elevado a 4 zeros. Mais 4.000 é 4 vezes 10 elevado a 3 zeros. 600 é 6 vezes 10 elevado a 2 zeros. 50, 5 vezes 10 elevado a 1. Então, feita a decomposição dele. Aí, a letra D, a decomposição da letra D. Vamos fazer ele mais aqui embaixo. Então, é 36.497.695. Então, nós vamos colocar lá 30 milhões mais 6 milhões mais 400 mil mais 90 mil mais 7 mil mais, vou continuar ele aqui embaixo, mais 600 mais 90 e mais 5.
Então, agora nós vamos escrever esses valores numa potenciação. 50.000, ele vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 7 zeros. Mais os 6 milhões, 50 milhões, perdão. 6 vezes 10 elevado a 6, porque tem 6 zeros. Mais 4 vezes 10 elevado a 5, porque são 5 zeros. Mais 9 vezes 10 elevado a 4, porque são 4 zeros. Mais 7 vezes 10 elevado a 3, porque são 3 zeros. 600 é 6 vezes 10 elevado a 2. O 90 é 9 vezes 10 elevado a 1. E por último, 5 é 5 vezes 10 elevado a 0. Então, está feita a decomposição do exercício número 2 que ele pediu para fazer. Então, nesse caso, vocês façam ele no caderno, certo? Então, essa é a letra C e aqui embaixo é a letra D. Número 3. Calcule as potências a seguir mentalmente. Então, 10 elevado ao quadrado. Como é que você faz para calcular sem precisar fazer conta? Você vai pôr o 1, o expoente e a quantidade de zeros que você põe. 10 elevado ao cubo, coloco 1, expoente 3, 3 zeros. 10 elevado à quinta, coloco 1, expoente 5, 5 zeros. 10 elevado à 12ª potência, coloco 1 e 12 zeros. 10 elevado à 16ª potência, vai colocar 1 e 16 zeros. 10 elevado à 9ª potência, vai colocar 1 e 9 zeros. Então, aqui na página, no finalzinho da página 12, ele tem um texto que fala de conexões, onde ele fala que o Sol é a única estrela do sistema solar, sendo fonte de luz e calor para os planetas. Além dos planetas e do Sol, o nosso sistema ele é composto de muitos outros corpos celestes, como asteroides, cometas, satélites e planetas anões. Então, aí aqui tem uma resposta que ela é pessoal, ó. Observando essa representação, o que você pode afirmar em relação à posição dos planetas? Então, ó, o que você pode afirmar em relação à posição dos planetas? Então, ó, por exemplo, se você observar aqui, eles estão alinhados com o Sol, certo? Então, aqui você tem o Sol no sistema solar e os planetas, eles estão alinhados com o Sol. Aí na página 13, então ele continua falando para a gente sobre os planetas. Aí todo esse texto, vocês façam a leitura, é para a gente chegar no arredondamento. Então o que significa o arredondamento? É a aproximação de um valor que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem esse valor, 579 milhões e 100 mil. Então, olha, esses aqui, a gente vai arredondar ele para 58 milhões. E aí tem a forma abreviada que a gente escreve ele usando a potenciação, tá? Como é que a gente faz para a gente arredondar esse número? Então, a gente escolhe uma ordem de um algarismo e aí a gente vai olhar. Se esse número ele for 5, a gente aumenta 1. Se for menor do que 5, a gente só elimina esse valor. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse quadro. Vamos direto no exercício que vai ficar mais fácil para entender. Complete a tabela com os números que indicam a distância média de cada planeta até o Sol na forma aproximada, arredondando para a ordem das unidades de milhão. Então, olha, ele pediu para a gente arredondar na ordem de unidades de milhão. E também na forma abreviada. Então, a gente vai escrever ele na forma aproximada e vai escrever ele na forma abreviada. Então, essa forma abreviada, ele é uma forma que a gente tem de utilizar o conceito da potência para escrever um número que é muito grande de uma forma abreviada, ou seja, de uma forma menor, reduzida. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, como ele pediu para a gente arredondar a unidade de milhão. Então, ó, a unidade de milhão é essa daqui, tá? Unidade de milhão. Ó, em todos os valores, vou marcar aqui a unidade de milhão.
ó, a unidade de milhão. São esses números, onde está a unidade de milhão. Então, aqui tem o planeta Mercúrio, a escrita normal dele é 57.911.000. Aí, como é que a gente vai fazer a escrita aproximada dele? A gente vai observar o seguinte, ó, o último algarismo antes da unidade de milhão, se ele for 5 ou maior que 5, nós vamos aumentar um para cá. Então, a gente vai arredondar ele para 58 milhões. Se ele for menor do que 5, a gente só vai deixar esse próprio número que está aqui. Então, se aqui fosse um 4, por exemplo, eu iria eliminar toda essa parte aqui e deixar só 57 milhões. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, no caso, 57.910.000. Ó, o meu algarismo aqui, o último antes dele, é 9. Então, ele é acima de 5. Então, quer dizer que a gente vai aumentar um para cá. Então, de 57, ele vai passar para 58 milhões. Como é que eu faço a escrita disso de forma abreviada? Então, eu vou pegar lá 58 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Porque tem 6 zeros. Então, aqui eu vou seguir o mesmo raciocínio. Ó, acompanha lá comigo. 108.200.000. Esse 2 aqui, ele é menor do que 5. Então, quer dizer que toda essa parte aqui a gente vai eliminar, certo? Então, ele vai ficar apenas 108 milhões. Olha lá, ó. Vamos deixar ele no 108 milhões. Como é que eu escrevo isso na forma abreviada? 108 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Porque os 108 milhões, ele vai ter 6 zeros, tá? Lembrando que esse zero não conta. Agora, a distância da Terra até o Sol. 149.600.000. Mesmo raciocínio, ó. Esse número é maior do que 5, então a gente vai aumentar um para cá. Então, de 149 milhões, ele vai passar a ser 150 milhões, certo? Como que eu represento a forma abreviada dele? 15 vezes 10 elevado à quantidade de zeros, que no caso são 7. Agora, a distância que tem de Marte, 227.940.000, ó, 9. Passou de 5, então vai aumentar um para cá. Então, ele vai ser arredondado para 228 milhões, que representado na forma abreviada é 228 vezes 10 elevado à sexta. Júpiter, 778.330.000. Observe, ó, 3, ele é menor do que 5. Então, quer dizer que, ó, todos esses números aqui a gente elimina e coloca só zero. Então, ele vai ficar, ó, o arredondamento dele, só 778 milhões. Na forma abreviada, 778 milhões, 778 vezes 10 elevado à sexta. Saturno. Olha o valor que tem antes dele, antes da unidade de milhão. 4. Então, ele é abaixo, tá? Então, quer dizer que tudo isso aqui a gente elimina e só joga o zero no lugar do 4. Então, ele vai ficar 1 bilhão, 429 milhões. Arredondado, de forma escrita na forma abreviada, fica 1.429 vezes 10 elevado à sexta. E aí, nós temos o Urano. Olha o valor que a gente tem antes da unidade de milhão. É 9, passou de 5. Então, a gente vai aumentar um aqui. Então, no arredondamento, ele vai ficar assim. 2.871.000.000. Na forma escrita abreviada. 2.871 vezes 10 elevado a 6. Porque são 6 zeros. E por último, Netuno. Olha o valor que a gente tem antes da unidade de milhão. É o 3, então significa que a gente elimina o 3 e põe o 0. Então, ele vai ficar 4.504 milhões, que na forma abreviada é 4.504 vezes 10 elevado à sexta. Então, essa é a página 13. E aí, a gente vai dar sequência. Lá no livro de atividades, a gente já corrigiu essas páginas dessa parte da matéria, a gente já tinha feito lá. E aí, aqui na página 14, ele tem umas atividades sobre a lenda
da origem do jogo de xadrez. Aí depois vocês deem uma lida nele e tenta responder essas questões que tem aqui. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de raiz quadrada. Então aqui, ó, no início da raiz quadrada ele tem um vídeo, depois vocês colocam lá o leitor de QR Code ou RA positivo para fazer a leitura e verificar esse vídeo que é sobre o conteúdo, certo? Aqui embaixo a gente tem mais um vídeo. Então só para a gente entender o que é uma raiz quadrada. Não é para você imaginar uma árvore com uma raiz quadrada, tá? Em forma de quadrado, não é isso. Então, na matemática, a raiz quadrada é esse símbolo aqui, tá? Então, é esse símbolo, a gente chama ele de raiz, tá? Radical ou raiz. Aí, por que raiz quadrada? Porque aqui ele tem o número 2. Então, lembra do expoente 2 da potência que a gente fala quadrado? Então, por isso, raiz quadrada. Só que ele não vai aparecer, esse 2 aqui, ele não vai aparecer. Então, toda vez que você vê uma raiz nesse formato, com um número aqui dentro, significa que aqui tem um 2 escondido, tá? Você tem que saber que o 2 está aqui, mas ele não vai aparecer, certo? Aqui ele só apareceu para explicar para você entender que esse 2 ele recebe o nome de índice, esse símbolo aqui recebe o nome de radical, certo? O número que fica dentro da raiz recebe o nome de radicando e o resultado a gente chama ele de raiz quadrada, tá? Então, por exemplo, o que quer dizer essa raiz quadrada? Ela nada mais é do que o quadrado não significa que eu tenho que repetir o número 2 vezes, ele vezes ele mesmo na potenciação. Então, é isso que é a raiz quadrada. Então, o que ele está querendo saber aqui? Quem é um número que multiplicado por ele mesmo dá 4, tá? Os números têm que ser iguais, não pode ser diferente. Então, por exemplo, esse número ele é 2. Por que ele é 2? Porque 2 vezes 2 vai dar exatamente 4. Isso é a raiz quadrada, tá? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando, que é o número que está dentro da raiz. E aí você não pode esquecer, se aqui não tem o 2, você tem que saber que é a raiz quadrada, certo? Aqui mais um exemplo, ó, raiz quadrada de 49 é 7. Por que é 7? Porque 7 vezes 7 dá 49. Existem alguns números que não têm raiz quadrada exata. Por exemplo, ó, 6. Quero saber qual é a raiz quadrada de 6. Existe algum número que vezes ele mesmo dá 6? Não tem. Por quê? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Então, ó, só para acompanhar o raciocínio aqui. 2 vezes 2 é 4. Ó, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. Então, a gente diz que esse 6, ele não tem raiz quadrada exata. Ou seja, ele não é um número quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É aquele número que dá para você montar um quadradinho com ele inteirinho, sem faltar nenhum pedaço. Então, por exemplo, se eu for montar um quadrado com 6, ele não vai fechar. Ele vai ficar faltando pedaços, é diferente, ó. Vou montar aqui um quadrado com 4. Olha o que vai acontecer. Ele ficou um quadrado perfeito, todo bonitinho, fechadinho. Agora, com o 6, eu não consigo formar um quadrado. Por exemplo, ó, não tem um número que multiplicado por ele mesmo vai dar, ó. Se eu fizer isso aqui, ele deixou de ser um quadrado, ele vai passar a ser um retângulo e não um quadrado. Lembrando que o quadrado ele tem os 4 lados iguais. Então, portanto, esse 6, ele não tem raiz quadrada exata. Ele vai ter a raiz aproximada, só que isso vocês vão estudar mais lá na frente, quando chegar no 8º ano. Então, nesse caso aqui, aí tem gente que fala assim, ah, mas professora, 2 vezes 3 é 6. Serve como resposta? Não serve. Por que não serve? Porque a raiz quadrada, ele tem que ser o número vezes ele mesmo. A multiplicação tem que ser do mesmo número, eles têm que ser iguaizinhos. Então, ó, 2 e 3 não são iguais. Então, portanto, isso aqui não é correto, certo? Tem que compreender que raiz quadrada é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar quem está dentro da raiz. Tipo, ó, eu quero saber, raiz quadrada de 81.
Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? É 9. Por quê? 9 vezes 9 dá exatamente 81, certo? Aí eu deixo um desafio para vocês fazerem do material de apoio, recortar e colar no caderno, que aí depois, na hora que a gente for fazer a aula ao vivo, eu vou pedir para cada um estar mostrando para mim a atividade. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar os modelos de ladrilho lá do material de apoio, e aí você vai tentar montar quadrados com eles. Então, usando 8 ladrilhos, ou seja, 8 pedacinhos, tá? 8 pedacinhos daquele mosaico que tem lá no material de apoio. Deixa eu ver se eu encontro o meu aqui, se ele tá fácil. Então, você vai pegar lá, é só ir lá na página, ó, no livro lá ele vai mostrar, página 15, no material de apoio. Aí, ó, você vai recortar os ladrilhos de lá, vai montar, ó, tipo, pega 8 quadradinhos, você vai tentar montar um quadrado, tá? Que cabe 8 quadrinhos nele, tá? Aí, você vai pegar a letra B, montou ele, cola. Aí, você vai pegar a letra B, tá? Vai pegar 9 quadrinhos, tá? E vai montar um quadrado com ele, vai colando no caderno. E depois você vai analisar para ver quais deles que deu para montar um quadrado fechadinho, bonitinho, e quais que não deram para montar, certo? Aí a gente vem aqui para a página 16 do livro, do livro didático. Então a gente vem para a página 16. E aí a gente tem lá o exercício número 1. Considere os números quadrados perfeitos. Quadrado perfeito significa aqueles que têm raiz quadrada exata, que dá para montar um quadradinho bonitinho, perfeitinho. E aí ele fala, localize as raízes quadradas desses números na reta numérica. Então, primeiro a gente vai tirar a raiz quadrada de cada um. Raiz quadrada de 1, quem é o número que vezes ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Raiz quadrada de 4. Quem é o número que vezes ele mesmo dá 4? É o 2. Raiz quadrada de 9. O número que multiplicado por ele mesmo dá 9. É 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16. O número que multiplicado por ele mesmo dá 16. É 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25. O número que vezes ele mesmo dá 25. Então, no caso, é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 36, no caso é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Aí você vai localizar esses valores na reta numérica. Então, aqui a gente tem o 0. O 1, ele foi resultado de quem? Da raiz quadrada de 1. Então, você vem aqui embaixo dele e marca a raiz quadrada de 1. O 2, ele foi resultado de qual raiz? Da raiz quadrada de 4. Então, embaixo do 2, você vai colocar a raiz quadrada do 4. O 3 é resultado da raiz quadrada do 9. O 4 é resultado da raiz quadrada do 16. 5, resultado da raiz quadrada de 25. Então, põe a raiz quadrada de 25 embaixo dele. O 6, ele é resultado da raiz quadrada do 36. O 7, resultado da raiz quadrada de 49. O 8, da raiz quadrada de 64. E o 9, da raiz quadrada de 81. Então, é só você colocar os valores na reta numérica. Aí, na letra B. Observando a reta, escreva entre quais números naturais está localizado cada uma das raízes a seguir. Então, por exemplo, ó, raiz quadrada de 7. Ele vai estar localizado entre quais números aqui? Então, por exemplo, ó, raiz quadrada de 7. No 2 eu tenho raiz quadrada de 4 e no 3 eu tenho raiz quadrada de 9. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 7, ela vai estar exatamente entre o número 2 e o número 3, porque ó, daqui eu tenho raiz quadrada de 5, de 6, de 7 e de 8. Aí no caso da letra B, então aqui ele está entre 2 e 3. Aqui na segunda, raiz quadrada de 67. Vamos observar lá na reta, ó, o 67. Ele está entre 64 e 81.
Então, quer dizer que ele vai estar entre 8 e 9, porque entre o 8 e o 9 ele tem raiz quadrada de 65 até chegar à raiz quadrada de 81. Então, quer dizer que aqui você vai responder, ó, ele está entre 8 e 9. Raiz quadrada de 90. Então, olha, se você continuar essa reta aqui, o próximo número ele é 10. O número que dá a raiz quadrada de 10, que vai dar o 10 como raiz dele, é o 100. Então, você tem 10 vezes 10, que é 100. Raiz quadrada de 100, que é exatamente 10. Então, você tem aqui raiz quadrada de 90. O 90, ele está entre o 9 e o 10. Então, ou seja, vai estar entre a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 100. E, por último, 44. Então, 44, ele vai estar entre quem aqui na tabela? Ó, ele vai estar entre a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. Então, portanto, ele vai estar entre o número 5... Opa, perdão, cadê? Entre o número... É 44, eu falei 34, desculpa. A raiz quadrada de 44, ela vai estar entre raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 49, tá? Então, portanto, ele vai estar entre 6 e 7, tá? Então, ele vai estar entre 6 e 7. A número 2 é para você calcular as radiciações, justificando sua resposta por meio de potências. Então, no caso lá, raiz quadrada de 36, quem que é? Você vai responder é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, ou você pode colocar porque 6 elevado ao quadrado, já que ele pediu em potência. Vamos colocar já de uma vez só. Porque 6 elevado ao quadrado é 36. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 elevado ao quadrado dá 81. Lembrando que ao quadrado tem que repetir 2 vezes. Raiz quadrada de 121. Quem é o número que vezes ele mesmo dá 121? Se a raiz quadrada de 100 é 10, então 121, ele está acima de 10. Então, aí você tem que testar. 11 vezes 11, 12 vezes 12... e assim sucessivamente, até encontrar esse valor, certo? Então, no caso, raiz quadrada de 121, ele vai ser 11. Por quê? 11 vezes 11 dá 121. Raiz quadrada de 1, qual que é? É o 1 mesmo. Por quê? 1 elevado ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 400. Quem é o número que vezes ele mesmo vai dar 400, tá? Primeiro, para dar o 4, tem que ser 2 vezes 2. Para dar 400, ele vai ter que ter um zero. Então, portanto, esse número vai ser 20. Por quê? 20 elevado ao quadrado dá exatamente 400. Raiz quadrada de 144, ó, está acima de 100. Como do 11 ele deu 121, você parte para o próximo, que é o 12. Multiplica 12 vezes 12. Se não encontrar, faz 13 vezes 13. Se não encontrar, 14 vezes 14. E assim sucessivamente. Então, no caso do 12 vezes 12, ele vai dar exatamente 144. Então, a gente diz que... Ou seja, nós dizemos que raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 elevado ao quadrado é 144. A gente diz, é bom, né? Se a professora de português saber disso, vai me dar 0. Aí vamos para o número 3. Gabriela está fazendo quadradinho de crochê, do mesmo tamanho com este desenho aqui. Gabriela vai confeccionar uma colcha na forma quadrada, com eles, costurando-os lado a lado. Na colcha toda, ela usará 289 quadradinhos. Ela já preparou 18 quadradinhos. Então, tá aqui, ela já preparou 18 quadradinhos. Aí, ó, quantos quadradinhos Gabriela costurará em cada fileira? Justifique sua resposta. Para a gente resolver isso aqui, nós vamos raciocinar o seguinte. Ela vai montar uma colcha quadrada. E ela vai usar ao todo 289 quadradinhos. Então, para saber quantas fileiras que terão de quadradinhos nessa colcha dela,
nós vamos tirar a raiz quadrada desse valor, que é de 289, tá? Então, nós temos que descobrir quem é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 289. Então, 289, ele está acima de 100, certo? Então, a gente pode testar lá. Nós já sabemos que 20 vezes 20, ele vai dar 400. Então, 400 ele está acima de 289. Então, portanto, ele não pode ser 20. Então, ele vai estar entre 10 e 20. Aí, como que a gente vai fazer para descobrir isso? Ó, como ele está entre 10 e 20, tá? Porque aqui dá 100 e aqui vai dar 400. Então, aqui dá 100 e aqui vai dar 400. Aí, qual é o raciocínio? Bem no meio, entre o 10 e o 20, fica o 15. Então, nós vamos multiplicar 15 vezes 15 para saber quanto que dá. Ó, 15 vezes 15. Vamos fazer a multiplicação. 15, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Mais 2, né? 7. Ô, Senhor. Então, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5 e 1 vezes 1. Então, ele vai dar 225. 225 ainda está longe de 289. Então, a gente segue para cima, ó. Depois vamos testar o 16 e depois vamos testar o 17, para ver qual que vai dar 289. Então, 15 já sabemos que não deu. Então, nós vamos testar 16 vezes 16, ó. 6 vezes 6 é 36. Ó, o último número tem que dar 9, e aqui vai dar 6. Então, portanto, ele não vai ser o 16 também. Então, vamos partir para o próximo número. Vamos testar o 17. Ó, 7 vezes 7 dá 49. Ó, o último número é 9, igualzinho. 7 vezes 1 é 7, mais 4 é 11. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 1 é 1. Então, você vai ter 9, 8 e 2. Vai dar exatamente 289. Ou seja, o que significa isso? Que a coxa dela, ela vai ter exatamente 17 quadradinhos em cada fileira, tá? Então, ele vai ter lá 17 quadradinhos em cada fileira. Já que ela é quadrada, então todo exercício que falar que é quadrado e quer descobrir quantos que tem em cada lado, quantos azulejos, quantas fileiras que tem em cada lado, ou quantos quadradinhos tem em cada fileira, você tem que tirar a raiz quadrada. É dessa forma que você resolve esse tipo de exercício, tirando a raiz quadrada desse valor. Agora, nós vamos lá para o exercício número 4. Com base nas informações dadas em cada coluna, descubra o número e complete a tabela com as demais relações. Aí tem lá o número, metade do número, raiz quadrada, dobro e quadrado. Então, olha, se a metade do número é 18, significa que o número ele é o dobro disso daqui, já que a metade dele é 18, então esse número ele é o dobro dele. Então, o dobro de 18 é 36. A raiz quadrada do número, como o número é o 36, raiz quadrada de 36 é 6. O dobro do número, então como o número é 36, o dobro dele é 36 vezes 2, que vai dar 72. O quadrado do número, tá? O quadrado é 36 elevado ao quadrado, que é 36 vezes 36. Que vai dar 1.296. E assim a gente vai seguir o raciocínio com as outras linhas, com as outras colunas. Então, você tem na segunda coluna, raiz quadrada do número é 10. 10, ele é a raiz quadrada de quem? Quem que é o número 10 vezes 10, ele vai dar quanto? Vai dar 100. Então, o número é exatamente 100. A metade do número, metade de 100, é 50. O dobro do número, que é o dobro de 100, é 200. O quadrado do número, como o número é 100, então o quadrado de 100 é 100 elevado a 2. Então, ou seja, é 1 e 4 zeros, tá? Na terceira coluna, o dobro do número é 128. Então, 128, para você descobrir quem é o número, é só dividir 128 por 2, tá? Já que é o dobro, então eu vou descobrir quem é a metade dele.
Então, o número ele vai ser a metade. Então, a metade de 128 é 64. Aí vem, a metade de 64 é 32. Qual é a raiz quadrada de 64? Então, ó, a raiz quadrada de 64 é 8. E aí vem, qual é o quadrado de 64? 4.096. Na última linha, o quadrado do número dá 256. Aí você tem que descobrir quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 256. Podemos voltar naquela linha do raciocínio que a gente utilizou no exercício anterior. Como, ó, raiz quadrada de 225, ou seja, 15 vezes 15 dá 225. Então, ó, 17 vezes 17 dá 289. Então, 256, ele vai ter que ser 16 vezes 16. Certo? Então, quer dizer que o número, ele é 16. Para tirar a prova, é só fazer 16 vezes 16. 6 vezes 6 é 36. 6 e 6. Então, ó, você tem 6, 5, vai 1. Então, é 256. Então, ou seja, 256 é o quadrado do número, então, portanto, esse número ele é 16. A metade de 16 é 8. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. O dobro de 16 é 16 vezes 2, que vai dar 32, certo? Aí nós vamos para número 5. O piso de uma sala quadrada foi coberto por 1.600 lajotas quadradas, sem que nenhuma delas fosse cortada. Observe na figura parte do piso vista de cima. Note que foram colocadas lajotas marrons, contornando a sala junto às paredes. Para cobrir o restante do piso, foram usadas lajotas brancas. No total, quantas lajotas de cada cor foram utilizadas nesse piso? Para responder, faça os cálculos necessários e explique como você pensou. Então, vamos imaginar o seguinte. Como ele é quadrado, então, por exemplo, lá, ó, raiz quadrada de 1.600, tá? Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1.600, ó, 16 e 16 é 4. Então, para dar 1.600, ele tem que ser 40. Então, ou seja, ele vai ter que ter 40 para cada lado, certo? Vai ter que ter 40 em todas as posições. Aí, nós vamos observar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele vai ter 40 vezes 4. Tá? Que são 40, já que ele é quadrado, então ele vai ter, ó, 40 vezes 4. 40 vezes 4 ele vai dar 160. E aí, o resto, que é a parte branca, ele vai ser a quantidade que vai faltar para dar 1.600. Tá? Então, assim, como ele vai dar 40 em cada lado, são 4 lados. Certo? Do quadrado. Então, 40 vezes 4. 40 vezes 4 dá 160. Aí, para saber o restante, você vai pegar 1.600 menos 160, para saber qual é a quantidade de lajotas brancas que serão usadas. Então, é 0. Aqui vai dar 5, 10, dá 4. Então, ele vai dar 1.440. Então, serão utilizadas 1.440 lajotas brancas e 160 marrons, tá? Determine as raízes quadradas em cada item. Então, tem lá, raiz quadrada de 169. Ele vai ser 13. Por quê? 13 vezes 13 dá 169, tá? Raiz quadrada de 256. Ele vai dar 16, porque 16 vezes 16 dá 256. Raiz quadrada de 225 é 15. Como é que você faz para descobrir isso? Você vai ter que lembrar o seguinte, ó, vamos criar uma tabela de números quadrados perfeitos. Vamos imaginar assim, ó, a partir do 10. 10 elevado ao quadrado é 100.
Aí a gente tem 20 elevado ao quadrado é 400. 30 elevado ao quadrado é 900. 40 elevado ao quadrado é 1.600. 50 elevado ao quadrado é 2.500. 60 elevado ao quadrado é 3.600. E 70 elevado ao quadrado dá 4.900. Então, vamos imaginar esses valores aqui, ó, como ponta. E aí, você vai observar o seguinte, ó, eu quero saber raiz quadrada de 256. Então, raiz quadrada de 256, ele vai estar entre, ou melhor, ela vai estar entre 10 e 20. Entre esse 10 e o 20, você tem 11, 12, 13, 14, bem no meio você tem o 15, 16, 17, 18, 19. Então, você tem que ir testando eles até encontrar esse valor de 256, certo? Um conselho, você testa sempre o número do meio. Se ele passar, você volta para o número anterior a ele. Se faltar para dar o valor, por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 256. Aí eu vou imaginar o seguinte, o 256 ele está entre 10 e 20. Bem no meio eu tenho 15. Então eu já vou direto no 15, faço lá, 15 vezes 15, nós já fizemos a conta aqui embaixo no exercício anterior. 15 vezes 15 ele deu 225. Então 15 vezes 15 dá 225, então significa que 256 ele está acima de 15. Então, aí eu vou testar o próximo número. Depois de 15 é 16. Eu faço a conta. 16 vezes 16. Não deu? Faço 17 vezes 17. Até encontrar o valor, certo? Então, aí nesse caso, a raiz quadrada de 256, ele vai ser o 16. Raiz quadrada de 225, a gente já sabe que é o 15. Porque 15 vezes 15 dá 225. Raiz quadrada de 441, vamos observar lá, ó, 441, entre quais números que ele está? 441, ele vai estar entre 20 e 30, que dá 400 e 900. Não se esqueça, bem no meio você tem 25, e aí você faz primeiro 25 vezes 25. Passou de 441, você vai voltando, faz o 24, faz o 23, faz o 22, faz o 21. Então, por exemplo, o que dá a raiz quadrada de 441, ele é exatamente o 21. Porque 21 vezes 21 vai dar 441. Aí aqui eu tenho 16.900, tá? Então, eu sigo aqui com a minha tabela. Aí vem o próximo, 80 elevado ao quadrado, 90 elevado ao quadrado, aí 100 elevado ao quadrado. Aí você tem lá 110 elevado ao quadrado e assim vai indo até você encontrar os outros valores, tá? E aí você vai deixar para você terminar essas atividades e mais essa aqui, tá? Aí vocês tentam terminar, aumentam essa tabela aqui que eu fiz para vocês, aumento 90, 100, aí 110, 120, 130 e assim vai indo. Então aqui, ó, raiz quadrada de 16.900, ele vai dar exatamente 130. Raiz quadrada de 25.600, ele vai dar 160. Raiz quadrada de 22.500, ele vai dar 150. É só seguir aquela linha lá de raciocínio lá em cima da tabela. Raiz quadrada de 44.100, ele vai dar 210, tá? Comparando os resultados obtidos em cada linha, determine as raízes quadradas e justifique por meio de cálculos. Qual é a raiz quadrada de 900? É 30. Por quê? Porque 30 vezes 30 dá 900. Então, você vai justificar fazendo esse cálculo. Raiz quadrada de 2.500. Ó, 2.500. Quem é o número que multiplicado dá 2.500? É 50. Então, você vai colocar lá 50, pois 50 vezes 50 dá 2.500, certo? Então, é essa a explicação de hoje, a correção de hoje. Aí eu espero que vocês deem uma olhada no vídeo, façam as atividades
E se tiver alguma dúvida depois, manda no meu privado, certo?